Olá, estamos de volta então ao curso de Direito Previdenciário. Nós já terminamos a parte da teoria geral, já vimos quem são os segurados, já vimos carência, já vimos manutenção da qualidade de segurado, vimos acidente do trabalho, vimos o cálculo dos benefícios. Então nós já estamos credenciados a estudar os benefícios previdenciários em espécie. Vamos começar pela aposentadoria por invalidez, cujo nome, ele foi, digamos, modificado pela reforma da Previdência. A reforma não utiliza mais a expressão aposentadoria por invalidez. A nova expressão passa a ser aposentadoria por incapacidade permanente. Vou mostrar para vocês, corta aqui para a tela. Então, lá na emenda 103, ela deu uma nova redação ao artigo 201, da Constituição, e precisamente o seu inciso 1 fala de uma cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente. O evento que dá origem à incapacidade temporária é o que a gente conhecia como auxílio-doença. O que a gente conhecia como cobertura, de uma incapacidade permanente era a história da invalidez. Então, o benefício agora se chama aposentadoria por incapacidade permanente. É a expressão mais moderna, tá? E aproveitando, lembrar para vocês que também houve uma alteração no parágrafo 10. Antes era lei, tá? Lei poderá. Agora é lei complementar, poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados. Quais são os benefícios não programados? Pode ser pensão por morte, pode ser aposentadoria por invalidez, pode até ser mesmo um auxílio-doença. Olha a novidade. Lei complementar pode disciplinar, os benefícios não programados, inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo regime geral e pelo setor privado. Ou seja, seria perfeitamente possível que seguradoras cobrissem pensão por morte, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, tá? Esse dispositivo, ele só não me assusta porque ele já está na Constituição há muito tempo e isso nunca foi regulamentado. A diferença é que antes era uma lei, agora é uma lei complementar. Se eles não conseguiram regulamentar quando era lei, imagine se vão conseguir regulamentar agora que é uma lei complementar. Agora fica extremamente complicado. Tranquilo? Beleza. Já conhecemos a nova nomenclatura, portanto, a gente pode falar do artigo 42. Esse artigo 42 da Lei 8.213 de 91. Ainda usa a nomenclatura antiga e vai continuar usando, mas você já sabe. Agora é aposentadoria por incapacidade permanente. A aposentadoria por incapacidade permanente, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, sabemos que a carência da aposentadoria por invalidez, 12 contribuições, mas ela também pode ser 0, quando a incapacidade permanente for decorrente de acidente de qualquer natureza ou decorrente de uma das doenças do artigo 151, tá? A carência passa a ser essa, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Daqui nós podemos extrair duas condições, tá? A primeira é que a aposentadoria por incapacidade permanente pode ou não ser precedida de auxílio-doença. Coloca aqui. Pode ou não ser precedida de auxílio-doença. O auxílio-doença ainda vou continuar utilizando, não obstante a reforma chamar de incapacidade temporária, tá? Ele diz, estando ou não em gozo de auxílio-doença.
Segunda conclusão que a gente pode extrair daqui é quando ele diz que a aposentadoria por incapacidade permanente será paga enquanto permanecer nessa condição. Então, aposentadoria por incapacidade permanente não é um benefício definitivo. Mas isso é uma regra. E regra admite exceção. E realmente tem exceções, hipóteses em que ela passa sim a ser definitiva. Já sabemos, né, que o valor é de 60% do salário de benefício. Aí nós vamos somar 2%, se for homem, para cada ano acima de 20 anos. No caso de mulher, mais 2% se tiver mais de 15 anos de atividade. E vai ser de 100% quando for decorrente de acidente do trabalho. Pode ser também decorrente de uma doença ocupacional, tá? Não tem problema. E aí a gente tem as principais características da aposentadoria por incapacidade permanente. A maioria das conclusões nós extraímos do artigo 42 da Lei 8.213. Prosseguindo, a lei diz o seguinte: essa situação de incapacidade permanente, que aqui ainda se chama de invalidez, ela tem que ser aferida por um perito médico federal, que também é uma nova nomenclatura, não existe mais perito do INSS. É perito médico federal. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico pericial a cargo da Previdência Social. Não é mais a cargo da Previdência, é a cargo do Ministério da Economia, já que lá estão lotados os peritos médicos federais, está na Lei 13.846, podendo o segurado, desde que ele pague, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. Então ele está lá com uma doença, tem um médico que acompanha há anos, tal. Se no dia da perícia ele puder levar o médico dele, pode levar, não tem problema nenhum. O médico dele vai acompanhar a perícia feita pelo perito médico federal. Tranquilo? Perícia periódica. Então o que acontece é o seguinte: o sujeito aqui está incapacitado de forma permanente, fez a perícia, ela constata, né, que aquela incapacidade é duradoura, concede a ele o quê? A aposentadoria por incapacidade permanente. Beleza? Mas aí, de tempos em tempos, ele tem que comparecer à perícia. Para quê? Para verificar a persistência ou não da incapacidade. Por isso que, inclusive, eu coloquei aqui, ó, não é um benefício definitivo. Se fosse, ele não precisaria ser periciado periodicamente. Olha o que diz a legislação, parágrafo 4º do artigo 43. O segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria. Pouco importa se foi concedida judicial ou administrativamente. Ainda que seja judicial, ele tem que comparecer à perícia, observado o disposto no artigo 101. A gente já vai ver esse artigo 101. Aí tem uma novidade aqui da Lei 13.847. Se a pessoa, né, for portadora de HIV, é dispensada da avaliação. Ela não precisa ser avaliada periodicamente quem é portador do vírus HIV/AIDS, tá? Isso é uma novidade. Salvo engano, foi o senador Paulo Paim que introduziu essa regra na tramitação da medida provisória. Tranquilo? Bom, aí a gente vai
por artigo 101, que é um dispositivo que vale não só para o aposentado por invalidez, como também para o pensionista inválido e para o titular de auxílio-doença, tá? O 101 vale para todos esses. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido, repare, estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício. Por que não cancela o benefício? Porque não há necessidade de cancelar. Eu simplesmente suspendo o benefício, ele vai correr atrás, vai saber que o motivo da suspensão é o não comparecimento à perícia, pronto, ele vai aparecer na perícia. Quando ele aparecer na perícia, se a incapacidade persistir, é mais fácil, é só restabelecer o benefício, sem problema. Então, ele é obrigado a comparecer à perícia, se não comparecer, suspende o benefício, tá? É só isso? Ele só é obrigado a comparecer à perícia? Não. Ele também é obrigado a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social. Ué, professor, a Previdência vai fazer exame médico? Não, ela pode recomendar, vá no hospital público tal fazer esse exame. Quero saber se o exame vai indicar ou não se você está incapaz. Ele também é obrigado a passar por processo de reabilitação profissional, é um serviço prestado pela Previdência Social. Ele também é obrigado a se submeter a tratamento gratuito, tá? A única coisa que ele não é obrigado, ou as únicas coisas que eles não são obrigados a fazer, é transfusão de sangue e cirurgia, tá? Porque isso aqui envolve risco. Ah, vamos fazer aí essa cirurgia. Pô, mas essa cirurgia aí todo mundo morre. Não, você é obrigado a fazer. Claro que não, tá? Como envolve um risco, ele não é obrigado a fazer uma cirurgia nem transfusão de sangue, ainda que isso resolva o problema dele. A não ser que ele queira, porque isso aí passa a ser facultativo. Se ele quiser fazer para voltar a trabalhar, não tem problema, tá? Fica tranquilo, ele pode escolher. Agora, tem que se submeter à perícia, a tratamento, tem que se submeter à reabilitação. Se ele se recusar, suspensão do benefício, tá? Pô, mas o cara está com 80 anos, ainda tem que ficar se submetendo a essas perícias? Não, tem um limite. O parágrafo 1º diz que o aposentado por invalidez e o pensionista, aí aqui ele não menciona o titular de auxílio-doença, esse está fora, apenas para quem tem invalidez, seja na condição de aposentado ou de pensionista, que não tenham voltado a trabalhar, eles estarão isentos do exame de que trata o caput deste artigo, em duas situações. Quando completar 60 anos de idade ou quando completar 55 anos. A diferença é que, para ele ficar isento quando completar os 55 anos, ele tem que estar recebendo o benefício há pelo menos 15 anos. Tem que conjugar os dois, tá? Após completarem 55 anos ou mais de idade, é um conectivo, decorridos 15 anos da data da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que deu origem à aposentadoria por invalidez. Seriam dois casos, né? Eu posso colocar aqui o terceiro, que vimos agora há pouco, AIDS. Nesses três casos, pronto, ele já não é mais obrigado a comparecer à perícia médica do INSS. Ele não é obrigado a comparecer, mas não significa que a perícia seja proibida. Como assim? É simples. Eu não posso obrigá-lo a ir na perícia. Mas e se ele quiser ser periciado? Qual o louco que vai querer ser periciado? Sei lá, ué. Tem louco para tudo. Exatamente por isso que o parágrafo 2º do artigo 101 é claro. A isenção de que trata o parágrafo 1º não se aplica quando o exame tem as seguintes finalidades. Bom, ele quer ser periciado porque ele acha que necessita do auxílio permanente de outra pessoa e a lei dá direito a um acréscimo de 25%. Ele não é bobo. Ele sabe que ele está tão mal que ele tem direito a ganhar mais 25%. Para isso, ele tem que ser periciado. Ainda que ele tenha 80 anos, não tem problema. Ele pode ser periciado. Primeira hipótese. A segunda é quando ele quer voltar a trabalhar.
verificar a recuperação da capacidade de trabalho mediante solicitação do aposentado. Ele quer voltar a trabalhar, mas ele não pode voltar porque está aposentado por invalidez, ele solicita. Façam uma perícia, eu vou demonstrar que eu estou apto, vocês cancelam a minha aposentadoria, eu volto a trabalhar. Pronto. Mas quem é o Lula? De repente ele passa num concurso bom aí, quer trabalhar. Tá? Ou quando o judiciário quiser conceder uma curatela, que é quando o cara é maior de idade, mas é incapaz, ficou totoca das ideias, aí o juiz pede, ó, faz a perícia aí para ver se ele está realmente incapacitado para os atos da vida civil. Também poderia fazer essa perícia. Tranquilo? Bom, parágrafo 4º diz que a perícia de que trata este artigo terá acesso aos prontuários médicos do periciado no Sistema Único de Saúde, desde que haja prévia anuência dele, né, e seja garantido sigilo sobre os dados. Além de sigilo bancário, nós temos também o sigilo médico. E parágrafo 5º é assegurado o atendimento domiciliar e hospitalar pela perícia médica e social do INSS ao segurado que tenha dificuldade de locomoção. Então, se o sujeito não tem como ir até a perícia vai até o sujeito. Para que isso aconteça, ele tem que demonstrar que tem uma dificuldade de locomoção. Seu deslocamento é algo fora da razoabilidade, então ele vai ser periciado, digamos, onde ele estiver. Tá? Uma novidade aí do parágrafo 5º. Bom, voltando então para aposentadoria por invalidez. Doença pré-existente. Se o cara já tem uma doença, não adianta ele se tornar um segurado da Previdência e depois pedir um benefício. Conta para mim. Imagina, o cara é cego, aí paga lá algumas contribuições, aí ele pede aposentadoria por invalidez porque ele é cego. Não faz sentido, né? É como se ele quisesse fazer um seguro de um carro batido. Ele já tem a doença, aí ele paga algumas contribuições só para pedir um benefício previdenciário. Uma fraude escrachada. A lei diz que ninguém vai receber um benefício pelo fato de ter uma doença pré-existente. Mas a regra não é absoluta, ela admite uma mitigação. Qual? Você pode ser portador de uma doença, mas não está incapacitado, você pode trabalhar. E é isso que você fez. Trabalhando, só que com o passar do tempo ocorre um agravamento dessa doença. Você tinha um pequeno problema no coração, 10 anos depois, essa doença se agravou a tal ponto que impede você de trabalhar. Não tem problema, pode postular os benefícios. Vamos ver o que diz a lei? Corta para cá. A doença ou lesão de que o segurado já era portador, ao filiar-se ao regime geral de previdência social, não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença. Tranquilo? Então tem uma diferença muito grande em você já ser um portador de uma doença incapacitante, ingressar no sistema de previdência só para postular um benefício, não pode, está proibido, é fraude, de uma pessoa que tem a doença, mas ela não o torna incapaz, ela se filia à Previdência Social e com o passar do tempo, com o agravamento, com a progressão dessa doença, ela o impede de trabalhar. Essa segunda situação permite a concessão de uma aposentadoria por invalidez e a mesma regra vale para o auxílio-doença. Doença pré-existente não dá direito ao auxílio-doença. Agora, se a doença não era incapacitante e a incapacidade veio pela progressão ou agravamento, tudo bem. Essa pessoa pode postular tanto a aposentadoria por incapacidade permanente quanto o auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Início do benefício. Seguinte, o sujeito está trabalhando, aí ele pode ou não estar em auxílio-doença. Digamos que ele esteja em auxílio-doença e o médico, perito da Previdência, entende, olha, tem jeito não, cara, vou te aposentar por invalidez. Quando que começa a aposentadoria por invalidez? A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, tá? Ressalvado essas hipóteses aqui, porque nem todo mundo, né, tem a aposentadoria por invalidez precedida
de auxílio-doença. Pode ser que a pessoa direto daqui já vá direto para a aposentadoria por invalidez. Aí vale aquela máxima, né? Qual é o prazo para postular o benefício? 30 dias. Entre o início da incapacidade e o requerimento tem 30 dias, ele vai receber desde o início da incapacidade. Agora, se ele for empregado, aí é a partir do 16º dia. Se pediu em 30 dias, recebe desde o início da incapacidade. Pediu em 30 dias, mas é empregado. A aposentadoria por invalidez vai ser paga aqui, ó, do 16º dia em diante. Igualzinho o auxílio-doença. Agora, passou de 30 dias, aí é da data de entrada do requerimento da DER. Beleza? Então corta aqui para mim, para eu me despedir. Eu vou ficar por aqui, mas continuaremos vendo a aposentadoria por invalidez em outra aula, começando de onde nós paramos aqui. Até a próxima.